Temos ouvido falar muito sobre apóstolo, apostolado, um tempo apostólico, um novo tempo. Estamos entrando num novo tempo. E diante desta realidade, amados, eu me sinto no dever de estarmos comentando algumas coisas. Com certeza, tudo que eu vou falar não é nada novo para você, é apenas relembrar alguns conceitos e alguns princípios. Há uma importância muito grande de você saber, de você entender, você conhecer a palavra de Deus na questão apostólica. Há uma importância muito grande em você conhecer a palavra para que você não seja enganado ou não seja levado por ventos errados de doutrinas. Quantas pessoas não sabem a verdade e ficam defendendo uma posição que nem sabem qual é? A grande verdade é, desde o começo de todos os tempos, desde Adão e Eva, o Senhor sempre teve uma porção e uma unção apostólica. Só que a função apostólica e a igreja apostólica, o ministério apostólico, ele não precisa ter um título apostólico para que ele possa estar sendo estabelecido na terra. O que nos faz um ministério apostólico não é ter um título de apóstolo, não é levantarmos uma bandeira apostólica, mas é desenvolvermos uma função apostólica. Quando olhamos, por exemplo, para Moisés, você vê que ele foi um apóstolo do Antigo Testamento. Um homem que num tempo de crise, num tempo de escravidão, tira um povo do Egito e conduz esse povo no deserto. Meu amado, a maior igreja do mundo foi a igreja de Moisés. Só de homens, 600 mil. Sem contar mulheres e crianças. Se cada um fosse casado, 1.200.000 pessoas. Se cada casal tivesse ao menos um filho, que para o judeu isso é difícil, 1.800.000 pessoas. Vamos colocar aí por baixo, 2 milhões de pessoas. Já pensou uma igreja com 2 milhões de pessoas? E não tinha cadeira, não tinha banheiro, estava no deserto. E o mais interessante, eles não tinham caminhões, containers, eles não tinham trem para transportar toda a mudança. Eles estavam caminhando no deserto. E no deserto, Moisés atendia todo aquele povo. Agora me fala um pouquinho do ministério de Moisés. Homem de Deus que colocou princípios, que colocou fundamentos. Qual é a função apostólica? Colocar fundamentos. Para que o povo resgate, restaure, para que o povo comece a crescer, edificado sobre um fundamento sólido, edificado sobre um fundamento palpável. Meu amado, o apóstolo, ele tem a função de trazer a revelação de Deus, mas o apóstolo não pode andar sozinho, o apóstolo tem que andar junto com o profeta, porque o profeta traz a direção e o apóstolo coloca o fundamento. O profeta traz a revelação e o apóstolo traz o ensino. E diante desta realidade, você não vai encontrar no Antigo Testamento todinho, nenhuma vez a palavra apóstolo, mas não tem como irmos contra, dizendo que Moisés não era apóstolo. Um homem que recebeu a revelação do Senhor, um homem que colocou fundamentos, um homem que colocou princípios, não somente Moisés, como tantos outros homens de Deus no Antigo Testamento, que estabeleceram fundamentos, que restauraram o tabernáculo que estava caído, que resgataram a casa do Senhor, os princípios da casa do Senhor. Quantos reis que restituíram o culto, que restauraram o altar, quantos reis que voltaram. Esdras, por exemplo, você olha para a vida de Esdras e você vê um homem de Deus, que quando ele lia a palavra, o povo chorava, e o povo se dobrava, o povo se arrependia, o povo clamava por perdão, por arrependimento. Meu amado, essa é uma unção apostólica. A unção apostólica é aquela unção que vem trazer princípios, fundamentos, que traz alicerces. Agora, existem os apóstolos do Cordeiro e existem os apóstolos da graça. E os apóstolos do Cordeiro, somente aqueles que seguiram Jesus, que viram Jesus, que acompanharam o ministério de Jesus. Foram só 12 e não podemos colocar mais nenhum além desses. Apóstolos do Cordeiro acabou. Muitas pessoas estão se levantando hoje contra ministérios que têm se levantado dizendo desta unção apostólica, porque estão com a visão fechada, achando que só existe os apóstolos do Cordeiro.
Só que nós olhamos, por exemplo, a vida de Paulo. Por que Paulo não pôde substituir Judas? Porque Paulo não tinha acompanhado a vida de Jesus. A condição para ser um apóstolo do Cordeiro, ele tinha que ter visto em carne e sangue Jesus Cristo na terra. Paulo não pôde. Quem substituiu então? Matias então substitui Judas. Por quê? Porque ele estava presente, estava acompanhando, mesmo que de longe, mas ele tinha visto sinais, milagres, pontos e fatos marcantes da vida de Jesus. Isto fez dele então substituto de Judas e pôde então completar os 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós temos que entender a divisão e a diferença apostólica. Abra comigo Efésios capítulo 4, livro de Efésios, capítulo 4, uma carta instrutiva de Paulo aos Efésios. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a propagar a mensagem do reino, começa a aumentar os problemas, porque quando a igreja cresce, quando a igreja aumenta, aumentam os problemas, aumentam as dificuldades, aumentam as discussões, e Paulo está enviando uma carta a Efésios para afirmar a unidade da fé, ou seja, para que a igreja continue sendo uma só. Verso 4, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alvo, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Dons, essa palavra em Efésios 4, dons no original significa dama, D-A-M-A. Dama significa o dom que dá de si. É diferente uma pessoa ser pastor e pastorear à distância do que um chamado pastoral que a pessoa se entrega e se doa. O dom aqui que Jesus está dizendo em revelação para Paulo é, pelo que diz ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, subiu ao alto, tirou o cativo do cativeiro e entregou dons aos homens. Ora isto, ele subiu, quem que subiu? Jesus, que é senão também o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ou seja, antes de Jesus subir, ele desceu ao Hades e tomou as chaves do inferno das mãos de Satanás e subiu. Antes de o Senhor subir, ele tinha descido. E diante dessa realidade, ele entrega, ele dá, ele chama alguns com alguns dons específicos. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que tinha subido, mesmo que subiu acima de todos os céus, para quê? Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quem? Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo instituiu uns para, outros para, outros para, outros para e outros para doutores, ou outra tradução, mestre. Aí você vê os 5 ministérios, a mão ministerial, o chamado ministerial, o dom que dá de si, o próprio Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida, que entregou a sua vida para quê? Para nos resgatar. Ele próprio, ele mesmo, não é Deus que dá os dons, não é o Espírito Santo que dá os dons, é o Senhor Jesus Cristo que estabelece o chamado. Ele mesmo, o que antes tinha descido às partes mais baixas, subiu e deu dons aos homens. Por que ele deu dons aos homens? Porque ele é o cabeça da igreja. Se você segurar aí um pouquinho, vai comigo para Isaías. Segure seu dedo aí que a gente vai voltar aí. Não perca Efésios. Isaías capítulo 9.
Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos da terra de Zebulon, e a terra de Naftali nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, do mar a Galileia dos gentios. O povo andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Tu que quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ídolo, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus, e o seu nome será, todos juntos, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é o cabeça da igreja. E o governo está sobre quem? Sobre os ombros. O que é o governo da igreja? Os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5 ministérios é o governo da igreja, o governo do ministério. O governo da igreja está sobre os ombros da igreja. Ou seja, o principado, o governo, o reconhecimento. Quando a pessoa começa a desenvolver carreiras no exército, carreiras na marinha, carreiras na aeronáutica, ela começa a ter divisas. E onde ficam as divisas? Nos ombros. O governo da igreja está sobre os ombros. O que significa isso? Da direita para a esquerda: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O governo da igreja está sobre os ombros. Aí você imagina um soldado cheio de divisas. Apóstolo e profeta, o ombro direito. Evangelista, a voz que fala ao mundo. A garganta está aqui. Se não pregarmos, quem vai ouvir? O evangelista tem que falar. O ombro esquerdo, pastores e mestres. Por quê? É o lado do coração, aonde a ovelha deita para chorar. Agora, ela não vai deitar para chorar no apóstolo e no profeta e nem no evangelista. Ela vai deitar para chorar sobre pastores e mestres. Na mão ministerial, você tem apóstolo, polegar, é o único que dá suporte para todos os demais. Tenta tocar algum outro dedo de frente, com a mesma mão. Vai fazer assim, né? Com a mesma mão você não consegue tocar nenhum outro dedo de frente. O único que toca de frente em todos os ministérios é o apóstolo. O apóstolo é o que dá o suporte para você pegar qualquer objeto. O apóstolo é o que dá fundamento. O apóstolo é o que coloca as bases, é o que institui o fundamento, a fundação. O profeta é aquele que indica o caminho. Como que eu faço para chegar em tal lugar? Vá. Profeta não é somente aquele que diz, assim diz o Senhor. Isso é um dom profético, mas um ministério, um chamado profético necessariamente não precisa profetizar. Nós temos que entender e reconhecer o que é profeta nos dias de hoje. As pessoas estão correndo atrás de manifestações, achando que a manifestação faz da pessoa um profeta, e está errado. Profeta, meu amado, é aquele que dá direção ministerial. Olha, agora é momento de a igreja entrar numa unção apostólica. Isso é profético. Agora é momento de a igreja evangelizar. Isso é profético. Profeta tem que dar direção. Olha para o profeta Elias. Moisés nós colocamos, intitulamos aqui entre aspas como apóstolo do Antigo Testamento, mas meu amado, Elias era profeta, Eliseu era profeta, e tantos profetas menores, tantos profetas maiores, Isaías, Jeremias. Mas você nunca vê os profetas profetizando toda hora, mas você sempre vê os livros proféticos dando direção. E ao povo de Israel foi dito para fazer isto pelo profeta tal. E o profeta tal teve uma revelação do Senhor e guiou o povo para tal local. Então o profeta dá direção. Se você colocar na mão ministerial, qual que é o dedo que vai à frente? O evangelista.
O evangelista, o maior dedo, é o que vai à frente, ou seja, o evangelista tem que ir à frente, para quê? Para resgatar vidas, para procurar pessoas, para pescar peixes, para poder alcançar pessoas, para que os outros ministérios possam trabalhar. Sobra 2, o pastor é o dedo do anel, porque tem uma aliança com o povo, e o mestre é aquele que entra nos mínimos detalhes, por isso que ele é fininho. Entra nos detalhes minuciosos da palavra de Deus. Então você vê aí a importância da mão ministerial. Por anos e anos e anos, a igreja esteve com a mão mirrada. Por anos e anos, a igreja perdeu porque ela esteve com a mão mirrada. Agora nós temos que entender a diversidade ministerial, temos que entender a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Eu costumo dizer sempre quando dou essa aula, é como se tivéssemos uma caixa de presente de 5 lados. Caixa de presente de 5 lados. Imagina aí, usa a sua imaginação. Uma caixa que tivesse 5 lados, e um desses lados fosse verde, o outro lado vermelho, o outro lado amarelo, o outro lado azul e o outro lado branco. As pessoas que olham deste lado, olham para a caixa e dizem, essa caixa é vermelha. E vão brigar porque essa caixa é vermelha. Porque ela é vermelha, porque ela é vermelha, porque eu estou vendo a caixa e ela é vermelha. Mas as pessoas que sentam do outro lado e olham por este lado, por esse prisma, vão ver a caixa azul. E vão brigar e vão falar, não, você está doido, daltônico. Essa caixa não é vermelha, essa caixa é azul. Porque o prisma que ele está olhando é azul. Mas de repente as pessoas que olham daqui falam, vocês dois acho que enlouqueceram, porque essa caixa é branca. Onde você está vendo vermelho e azul? E os que estão dali vão falar, não, essa caixa é verde, você não está vendo que ela é verde? Porque cada lado da caixa tem uma cor. Só que todos os 5 ministérios estão falando da mesma caixa. E esta caixa é Jesus Cristo. Para você receber o todo da revelação, você tem que passar pela ministração dos 5 ministérios. Para você receber o todo da palavra de Deus, porque se a igreja for ministrada somente pelo profeta, ela morre. Porque o profeta, meu amado, vai apontar o erro, vai apontar o defeito, só vai falar palavras duras, pesadas. Olha para João Batista, raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos. Você vai ver todo o ministério de João Batista, ele não pregou outra coisa. Sabe por quê? A função dele era tão simplesmente preparar o caminho, endireitar as veredas, consertar. Ele não tinha uma palavra de amor. A palavra de João Batista era dura. Arrependei-vos e convertei-vos. Sabe para quem que ele falava isso? Para os chefes, os monarcas, os reis. Ele falava isso para os governadores da época, ele não se intimidava, para os guardas, ele falava isso para toda a equipe do reinado. Meu amado, o profeta não se corrompe, não se vende por poucas coisas. Quando você olha Eliseu, estava vindo uma comitiva de um homem que estava leproso. Aquele homem queria que Eliseu tivesse um contato com ele, queria que Eliseu impusesse as mãos. Ele nem vai atender, manda ele lá se lavar, isso é falta de banho. Manda ele se mergulhar 7 vezes no Jordão e aí ele vai ficar são. O homem traz joias, o homem traz prata, o homem traz ouro, o homem traz tudo para comprar a cura. Só que o profeta não vende. O que ele recebe de graça ele dá. Só que há uma necessidade de a igreja ser restaurada na mão ministerial. Por anos e anos a mão da igreja esteve mirrada. Por anos e anos o ministério da igreja esteve mirrado. Agora, meu amado, nunca o Senhor parou de atuar nos 5 ministérios. Desde o Antigo Testamento nós podemos definir alguns ministérios como profético, outros como apostólico, outros como evangelístico. Em Jesus Cristo você pode encontrar a totalidade dos 5 ministérios. Ele é o sumo apóstolo, ele é o sumo profeta, ele é o sumo evangelista, ele é o sumo pastor, ele é o sumo mestre.
Os discípulos o reconheciam: mestre, ensina-nos a orar. Mestre, quando perguntarmos: mestre, mestre, os discípulos o tinham como mestre. Por quê? Porque ele é o sumo mestre, mas ele é o sumo apóstolo, porque ele trouxe o fundamento. Ele é o sumo profeta, porque ele trouxe a palavra profética. Tudo que saía da sua boca era rema, era profético. E meu amado, nunca ninguém evangelizou mais do que o sumo evangelista, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender e resgatar os 5 ministérios. Paulo teve o conhecimento do seu chamado e teve a convicção no seu chamado. Para que a igreja possa resgatar a unção profética e o ministério profético sobre o tempo em que estamos vivendo, nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Quantas pessoas se levantam e falam: puxa, eu nunca ouvi uma ministração sobre esses 5 ministérios. Isso não deve ser para os nossos dias. Meu amado, está na palavra de Deus. Não estou pregando heresia, estou pregando Efésios capítulo 4. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Por que ele instituiu os 5 ministérios? A resposta está no verso seguinte. Para que a igreja tem que ter os 5 ministérios? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento de todos os santos para a obra do ministério. Para sairmos de um nível natural e subirmos a um outro nível, para sairmos de um nível e aperfeiçoarmos e subirmos um novo nível, nós necessitamos dos 5 ministérios. Querendo, o Senhor Jesus Cristo entregou os 5 ministérios à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós, a igreja. Para que nós possamos ser aperfeiçoados, nós precisamos dos 5 ministérios. Não, eu quero uma igreja profética. Não, eu quero uma igreja que tenha pastor. Meu amado, a necessidade da igreja são os 5 ministérios. Pelo menos de tempos em tempos a igreja precisa ser ministrada por uma visão apostólica, com uma visão profética, com uma visão evangelística, com uma visão pastoral e com uma visão de ensino. Nunca ninguém vai ter os 5 ministérios. Se a igreja ela é pastoreada por evangelista, ela não cresce. Sabe por quê? O evangelista vai fazer apelo de Gênesis a Apocalipse. Em todas as mensagens que ele for pregar, sempre ele termina com apelo. Como eu falo sempre, se ele estiver pregando a arca de Noé, ele vai falar que os bichos entraram na arca. E quantos ainda não entraram nessa arca, e você quer entrar nesta arca nesta noite? Chama a igreja todinha de bicho. Mas faz o apelo. A porta da arca vai se fechar e você já entrou nessa arca? Evangelista. O evangelista ele pode estar falando da arca da aliança que foi restaurada e resgatada por Davi, e ele vai fazer apelo. Ele pode estar pregando tabernáculo, ele vai fazer apelo. Ele pode estar pregando Apocalipse, ele vai fazer apelo. Ele pode pregar qualquer parábola ou qualquer milagre de Jesus e ele vai fazer apelo. Ele pode pregar livros históricos como Ruth, ele pode pregar livros históricos como Esther e ele vai fazer o apelo, porque ele é evangelista. Quando a pessoa está sendo enviada na qualidade de evangelista, ela tem que destinar a sua mensagem, focar a sua mensagem no apelo, porque é evangelístico. Agora, é impressionante que Deus capacita a pessoa quando ela vai como evangelista, com uma unção específica, e os sinais seguirão aos que crerem. Quando o evangelista ele é enviado com uma missão, os sinais o seguem neste período e nesse contexto que ele está sendo enviado. Agora, por outro lado, todo aquele que é enviado é apóstolo, porque apóstolo traduzindo significa enviado. Mas quando a pessoa ela é enviada, ela leva uma mensagem para endireitar as veredas e para preparar o caminho. Então ela vai com uma unção profética, que é o profeta que faz isso.
E muitas vezes, quando você está no campo, você precisa ensinar, pastorear, mestre e pastor. Então nós temos que entender esta multiforme graça e multiforme trabalhar de Deus. Paulo tinha convicção do seu chamado. Estamos entrando num tempo profético, mas num tempo apostólico. E para que possamos resgatar tudo que Deus tem desse tempo apostólico para a igreja apostólica dos dias de hoje, você, como membro do corpo de Cristo, precisa entender a necessidade apostólica, precisa ter convicção que a igreja está num tempo apostólico. Num tempo apostólico é restaurada a adoração. Num tempo apostólico é restaurado o mover de Deus. Num tempo apostólico, Deus derrama de uma porção dobrada sobre a igreja. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, vai pregar e se levanta uma endemoniada. Estes que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E atormentava Paulo e Silas por muitos dias. Até que chegou um momento que ele virou para trás e falou: em nome de Jesus, sai dela, espírito de adivinhação. O que aconteceu? Vai para a praça pública, apanha, vai preso, está sendo humilhado, está ferido, está machucado, está sangrando. E de repente Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, perto da meia-noite, começa a cantar ao Senhor, a adorar ao Senhor, e move os alicerces do cárcere, porque a unção apostólica restaura a adoração. Os alicerces do cárcere se moveram, logo foram abertas as prisões e as portas de todos, e todos foram livres, e trouxe salvação. Então a unção apostólica tem isso. Agora vamos ver a convicção que Paulo tinha. Romanos capítulo 1, Romanos, depois de Atos, capítulo 1, de 1 a 5. Paulo. Quem que escreveu Romanos? Paulo. Então ele está se apresentando, ele está mostrando seu currículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser, ele tinha convicção. Eu sou servo, mas eu sou apóstolo. Ele tinha convicção e ele não tinha uma falsa modéstia. Ou apóstolo não, isso é muito para mim. Ele tinha convicção e reconhecia o seu chamado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo qual, ou seja, confirmando o que ele falou em Efésios, pelo qual, Jesus Cristo, nós recebemos a graça e o apostolado. Ele mesmo, o que tinha subido, o que antes tinha descido, deu uns para apóstolos. Através de Jesus recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo tinha convicção do seu chamado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Gálatas 1, 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 1. Efésios 1, 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora volte para Efésios 4. Toda carta, toda apresentação, todo o currículo que Paulo enviava, Paulo dizia: chamado para ser apóstolo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo reconhecia a unção de Deus que estava sobre ele. Por isso, meus amados, responsável por mais da metade do Novo Testamento. Quantas são as cartas do Novo Testamento? Quantos são os livros do Novo Testamento? 27. Dos 27, quantos Paulo escreveu? 14, 15, está na dúvida, né? 14 a 15 cartas, mais da metade. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção do seu chamado. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma visão e ela tem convicção daquilo para que ela foi chamada, ela cumpre de um modo eficaz o seu chamado. Se você tem uma visão e a convicção que o Senhor te chamou para ganhar vidas, você vai ganhar vidas. Se você tem uma convicção e um conhecimento que a igreja dos nossos dias está debaixo de uma unção apostólica, de um tempo apostólico, você vai receber o galardão apostólico e você vai aperfeiçoar a sua caminhada cristã. Por quê? Os 5 ministérios, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para a obra que Deus tem sobre a igreja, há uma necessidade dos 5 ministérios. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Eu não creio, eu creio que apóstolo acabou quando Paulo morreu. Eu creio que apóstolo era só os 12 que viram Jesus, e depois Paulo morreu, não teve mais apóstolo, isso acabou. É? Então leia o verso 13. Até quando há uma necessidade dos 5 ministérios? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A igreja do Senhor Jesus Cristo já chegou a uma unidade da fé? Então ela precisa dos 5 ministérios. O único exército que briga contra seus próprios soldados é a igreja. E enquanto a igreja não estiver numa unidade da fé, ela precisa dos 5 ministérios para quê? Até chegar à unidade da fé, até chegar a um só corpo, um só espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, até que todos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, chegue à unidade da fé, é necessário termos os 5 ministérios. Se a igreja já estivesse na unidade da fé, poderíamos afirmar que acabou lá em Paulo, mas não acabou. Por quê? Porque a igreja não chegou. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os 5 ministérios vai trazer um aperfeiçoamento. Há maneiras diferentes de pregar. Você pode ter um pastor pregando Lucas 11, você pode ter um apóstolo pregando Lucas 11, um mestre pregando Lucas 11, um evangelista pregando Lucas 11, profeta pregando Lucas 11, e os 5 vão pregar de uma visão diferente, mediante a revelação e a unção do chamado que está sobre eles. Por isso, meu amado, a palavra de Deus nos diz: aquele que recebe profeta na qualidade de profeta vai receber o galardão de profeta. Eu não posso ir para um culto onde um profeta vai ministrar e julgar o profeta como mestre. Puxa, este homem não está com nada, porque ele saiu do contexto, ele é profeta. Eu não posso ir para um culto de ensino, ser ministrado por um mestre, e falar: puxa, esse pastor não sai da palavra, porque ele é mestre.
Eu não posso requerer de um apóstolo que vá me visitar, que vá me aconselhar, porque ele é apóstolo. E ele não vai ter tempo para ficar visitando, aconselhando, ouvindo o povo. Agora, a mão ministerial, o apóstolo e o profeta ministram a Deus, recebem a revelação de Deus, são sustentados por Deus e são cobrados por Deus. Se o apóstolo e o profeta não tiver tempo para gastar com Deus, duro vai ser a mão de Deus sobre eles. Evangelista ministra ao mundo, é cobrado pelo mundo, o mundo está morrendo, e o que nós estamos fazendo? Recebe financeiramente do mundo, das cruzadas evangelísticas, da onde ele vai pregar, das igrejas que ele passa, e é cobrado pelo mundo. Pastor e mestre recebe da igreja, é cobrado pela igreja e vive para a igreja. Então nós temos que entender a divisão dos 5 ministérios e entender a função e a forma de cada um trabalhar. A realidade apostólica dos dias de hoje, o Senhor está resgatando, restaurando a mão mirrada da igreja, o Senhor está curando e está trazendo a manifestação dos 5 ministérios, mas para isso você tem que ter o entendimento dos 5 ministérios, e se for pastor, receba o pastor como pastor, mas se for mestre, receba o mestre como mestre, se for evangelista, receba o evangelista como evangelista, profeta como profeta, apóstolo como apóstolo, para que você possa receber a recompensa da revelação que eles vão trazer para a sua vida. Até quando é necessário os 5 ministérios? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, da medida da estatura completa de Cristo. Verso 14. Para que os 5 ministérios? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quantos anos a igreja do Senhor Jesus Cristo foi meninos inconstantes? E o pior, nos dias de hoje, quantos ainda são meninos inconstantes dentro da igreja? Ora está em cima, ora está em baixa, ora está em alta, ora está em baixa. Está pior que a bolsa de valores. Ora está em baixa, 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 abaixo da baixa, está negativo, se afastou, desviou. Ou está no primeiro amor. Irmãos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Está acontecendo mover ali, corramos para lá. Não, agora o mover está lá, corramos para cá. Não, o mover voltou para cá, corramos para cá. O mover tem que estar aqui dentro de você, aonde você está. Porque o Espírito Santo de Deus se move dentro de você. Então nós temos que entender a necessidade dos 5 ministérios, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados, ora vai, ora vem, ora vai, ora vem, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando você entende os 5 dons ministeriais, e quando você entende a função da mão ministerial sobre a igreja nos dias de hoje, o governo estar sobre os seus ombros, vai trazer crescimento para a igreja. Quando cada um é colocado no seu lugar, traz crescimento. Se um nervo do corpo está numa posição errada, impede o crescimento.
Mas quando ele está na posição correta, traz o fluir do sangue, e isso traz o desenvolvimento e o crescimento. Há uma necessidade de a igreja do Senhor Jesus Cristo crescer. E nos últimos tempos há um grande crescimento reservado para o tal. E diante desse mover, nós temos que abrir a nossa visão para o tempo apostólico que a igreja do Senhor está vivendo. Quando você estuda a história da igreja, você percebe que eles sumiram gradativamente. Primeiro sumiu o apóstolo, depois sumiu o profeta, depois sumiu o evangelista, e depois o pastor fazia tudo dentro da igreja. O pastor evangelizava, pregava, ensinava, dava fundamento, e o mestre colocaram na escola bíblica dominical para dar aula. A restauração da igreja, quando você estuda a história da igreja, você vê que ela é restaurada da mesma forma. Primeiro restaurou um mover de ensino. E nesse mover de ensino que foi restaurado, você vai ver, mais ou menos em 1960, 1970, grandes seminários bíblicos sendo abertos, grandes professores, líderes, sendo chamados como professor de teologia e não mais como pastor, porque foi restaurado. Em 1980, aproximadamente, foi restaurado o evangelista. O pastor já estava na igreja, aí foi restaurado o evangelista. Foi as grandes cruzadas de Billy Graham, as grandes cruzadas de Jim Swaggart, Rex Sandberg. E aí você vê a restauração de evangelista. Fazia cruzadas, uma mensagem simples. 3.000 se converteram, 5.000 se converteram. Foi para o maior ginásio, houve um mover de conversão tremendo. Restauração do evangelista. Aproximadamente 1988, 89 foi restaurado a unção profética. Você vê as igrejas se levantando com revelação, com palavra profética, com manifestações, com dons. De 1994, 96 foi restaurado apóstolos. Até então não havia esse título de apóstolos. Primeira conferência profética no Brasil. Primeira conferência apostólica. Foi restaurado em 98 para cá. E essa restauração está cada vez mais rápida, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja completa. Não uma igreja deficiente, que tem apenas alguns dedos, mas uma igreja que tenha os 5 ministérios. A atuação do todo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aonde eles perseveravam? Você já parou para reparar? Você já parou para perceber, para reparar? Que eles não perseveravam na doutrina de Jesus? Por que eles não perseveravam na doutrina de Jesus? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque quem dá o fundamento são os apóstolos. Mesmo porque Jesus não escreveu nenhum livro. A doutrina, ela está escrita. E o cânon, ou seja, a eleição feita para ver qual livro que entraria na palavra, ele tinha que ter um respaldo apostólico. Ele tinha que ter um endosso apostólico. Se nenhum apóstolo falava, eu não ponho minha mão no fogo por esse livro não. Esse livro foi descartado. Mas se este livro houve um endosso apostólico, todos os livros do Novo Testamento têm um endosso apostólico. Por isso que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não perseveravam na doutrina de Deus, não perseveravam na doutrina de Jesus, perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Deus e é a doutrina de Jesus. Só que é ao apóstolo que foi dado a função de transcrever, ao apóstolo que foi dado a função de estabelecer, de colocar fundamentos. Por isso que eu disse que Moisés é apóstolo do Antigo Testamento.
Ele que trouxe a revelação que recebeu de Deus dos 10 mandamentos, das leis, Levíticos, o Pentateuco. Então, amados, a igreja crescia. Quando você faz um estudo de Atos 2, você vai ver 43, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes. Só aos domingos? Todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, diga comigo, todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por perseverarem todos os dias e perseverarem na doutrina dos apóstolos, a igreja crescia. Então precisamos entender esse mover apostólico que está sendo restaurado hoje. Ah, pastor, eu sou crente há 30 anos, nunca ouvi falar sobre isso e a igreja sempre funcionou. Sempre funcionou. Só que nós temos que aprender a andar conforme a nuvem de Deus caminha. E se estamos num tempo novo, um tempo de restauração, de um ministério que estava adormecido, precisamos acordar deste sono e despertar desse ministério adormecido e restaurar a mão ministerial. Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Atos 4, 37. Atos 4, 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés de quem? Pois bem, os apóstolos tinham uma unção específica e nesta unção específica as pessoas vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Irmãos, nós precisamos entender, há um grande mover de Deus separado para esta geração, e você faz parte deste mover, mas você tem que ampliar, alargar as estacas da sua visão, para receber o que Deus tem para os dias de hoje. A restauração da mão ministerial traz uma restauração da igreja, uma restauração eclesiástica. E essa restauração é para um tempo de milagres, um tempo de curas, um tempo de sinais, um tempo de crescimento e um tempo de prosperidade financeira. Porque aonde o apóstolo passava havia uma conscientização da necessidade em dar, uma conscientização de investir casas, carros, bens, propriedades no reino de Deus. E esse tempo é chegado sobre a igreja brasileira, esse tempo é chegado sobre os nossos dias. Precisamos entender que estamos num novo tempo, um tempo de colheita, um tempo de bênção. 1 Coríntios capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 28. E a uns colocou Deus na igreja, primeiramente, em segundo lugar, em terceiro lugar, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Deus colocou uns na igreja, primeiramente apóstolos. Isso não era para o tempo antigo, isso é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar pronta e preparada para o tempo em que o Senhor tem chamado. Efésios capítulo 2. Efésios 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina,
no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Temos que entender que o apóstolo e o profeta vai trazer fundamento, e temos que ser edificados sobre este fundamento. E é tão impressionante que muitas vezes nós achamos ou nivelamos uma coisa sobrenatural, absurda. Eu me lembro quando estava no seminário teológico, há um bom tempo atrás, nós estávamos em 97. Nós estávamos recebendo um apóstolo dos Estados Unidos, Stan Abbott. E não tinha grandes conferências apostólicas, não tinha esse falar do mover apostólico como se tem nos dias de hoje. Era algo novo. E todos os pastores que estavam no seminário, todos fizeram uma propaganda tremenda, absurda. Vem vindo um apóstolo, e o apóstolo vai vir, o que será que ele vai pregar, o que será que ele vai trazer? Apóstolo, isso, aquilo, apóstolo Stan Abbott. E quando esse homem chegou, com uma simplicidade, com uma humildade, para pastores, líderes e seminaristas, ele pregou sobre arrependimento. Foi uma frustração tão grande para aquele povo, tão grande. Os grandes pastores se levantaram, e eu esperava que ele trouxesse uma palavra, uma revelação. Ele não trouxe uma grande revelação aos olhos humanos, mas ele trouxe o maior fundamento da igreja: arrependimento. Se a igreja não estiver embasada em arrependimento, não há conversão, não há crescimento, não há mudança de vida, não há unção de Deus. Nós precisamos, a cada dia, sermos guiados a um arrependimento genuíno para a restauração do louvor, restauração da adoração, restauração do mover apostólico e profético da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos ficam esperando grandes revelações, quando na verdade, a verdade está nas coisas simples e fáceis. Que nós possamos parar e entender a necessidade e possamos abrir a nossa visão para a realidade apostólica dos dias de hoje. O Senhor está movendo as coisas de uma forma natural, mas Deus está levando a igreja do Senhor Jesus Cristo para um tempo apostólico, um tempo onde vai haver mover apostólico, um tempo onde vai haver grandes milagres, grandes curas, um tempo onde vamos ser firmados em fundamentos simples, básicos. O fundamento de um grande edifício, ele não tem novidade, meu irmão. É fundamento, é alicerce, é coluna. E nós temos que entender que ninguém decora uma coluna para colocar debaixo da terra. Ela é coluna. Agora, se não tiver a coluna, o edifício pode ser o mais belo e mais bonito, mais cheio de decoração possível. Primeiro vendaval, cai. Então há uma necessidade de fundamentos, há uma necessidade de alicerces. E muitas vezes nós vamos ser ministrados sobre alicerces que são simples, mas nós temos que sair de meninos inconstantes e sermos levados a uma maturidade espiritual para discernirmos, puxa, esta palavra é apostólica, é um fundamento, eu preciso sondar a minha coluna, o meu alicerce, e ver como está o meu fundamento em arrependimento, ver como está o meu fundamento em conversão, em fé, em coisas simples. Desde quando evangelho é evangelho, todo mundo fala de fé. Mas quantos têm vivido uma fé que realmente move montanhas? Você pode conhecer todos os versículos que falam de fé de cor. Só que se a sua fé não tem funcionado, não adianta nada.
Então nós precisamos ser levados a essa realidade apostólica para o crescimento da igreja. A mesma palavra que eu falo, quando eu me lembro que havia um monte de terra aqui no meio e areia, não sei quantos vieram nos primeiros dias aqui na igreja. Está chegando o aniversário da igreja, 4º ano. Nós vamos fazer um painel de fotos, onde nós vamos colocar, quando alugamos esse espaço, e vamos colocar hoje. Onde fizemos uma oração e um culto com, como chama aquilo? Megafone. Irmão, feio demais aquilo. A Kelly até louvou o Senhor com aquele megafone. Só que de um tempo, aonde o Senhor nos tira de um local e nos coloca em um outro muito maior. Sabe para quê? Porque Ele quer dar um crescimento, não só numérico, mas um crescimento pessoal na sua vida. Deus tem um crescimento para você. Abra o seu coração para o novo de Deus. Abra o seu coração para este crescimento. Abra o seu coração para o que Deus tem para o tempo que estamos vivendo. Estamos num novo tempo. Um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de restituição, um tempo de restauração. Um tempo de um mover profético e um mover apostólico. Para isso você tem que ampliar a sua visão. Tira a sua visão das picuinhas, das pequenas coisas, que meu irmão não dá mais tempo de ficar olhando para isso. A gente tem que olhar agora para o reino do Senhor, olhar para o crescimento do Senhor. Estávamos conversando, e eu falei com o pastor Leif, que o crescimento que nós temos esperado, e em conversa nós falamos, olha, nós cremos no momento, no tempo em que vamos ter 3, 4, 5 cultos aos domingos de novo, em que esse espaço vai ser pequeno e nós vamos precisar de 5 cultos ao domingo. Como tínhamos lá na oratória, fazíamos o culto da manhã, o culto da tarde, o culto da noite, e houve um tempo em que não cabia, e que a gente estava dizendo ao povo para não ir no culto da noite, não sei quantos se lembram disso. Deixa o culto da noite para os visitantes, para outras pessoas. Você já pensou quando acontecer isso aqui? 1.200, 1.500 pessoas por culto, e não caber no culto da manhã, não caber no culto da tarde, não caber no culto da noite. Deus não vai trazer um povo para um local grande sem um propósito. Se Deus nos trouxe a este local, é porque Deus tem um propósito com a tua vida neste local. Então abra a tua visão para o tempo apostólico. Abra a revelação para o tempo apostólico. Estamos terminando a sala de intercessão. Fiz questão de priorizar agora a sala de intercessão, porque até o aniversário da igreja a gente vai inaugurar essa sala de intercessão. Vamos ter a sala de intercessão ali, onde queremos estar montando relógio de oração, de intercessão contínuo. Para quê? Para esticar, para alargar as estacas, para trazer a revelação desse tempo apostólico. Meu amado, se Deus nos ajudou e nos sustentou até aqui, é porque Deus tem coisas maiores para fazer daqui para frente. Então abra a tua visão, abra a tua revelação. O mover apostólico, o mover profético, ele restaura diversas áreas nas nossas vidas. Ele restaura a vida profissional, a vida financeira, a vida familiar. Ele restaura o teu relacionamento, ele restaura todas as coisas, porque a unção que está sobre o mover apostólico é para este tempo, a glória da segunda casa, desse segundo tempo, tempo de bênção, de glória, tempo de restauração e restituição, o qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então creia no que Deus tem e amplie as estacas da sua visão. Aumente a sua visão. Eu vou estar ministrando no Café de Pastores deste mês, dia 21/8. Gostaria que todos os líderes e intercessores da casa estivessem. Eu vou estar falando sobre caminhando com uma visão. Irmão, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter uma visão. Sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento a dois,
Qual é a visão? Aonde vocês almejam chegar? Quando o casal começa com uma visão que seja eterna enquanto dure, acaba logo. Quando o casal firma uma visão, vamos ver até onde dá, a gente vai tentar até onde dá. Quando não der, a gente separa. O casal já está profetizando a separação. Mas quando o casal se junta com uma visão, até que a morte nos separe. Vai passar ventos, vai passar tribulações, vai passar adversidades, vai passar ajustes, mas firmar uma visão, só a morte vai nos separar. Então prevalece todas as coisas e alcança o alvo. Quando os filhos são firmados numa visão, tem sofrimento, tem dificuldades, tem escassez, tem momentos que vão vir, não tenho, não posso, não dá, mas tem um propósito, uma visão, vai chegar no alvo. Quando no teu ministério pessoal você tem uma visão, você vai ter adversidades, vai ter tribulações, vai ter ventos, mas você está firmado, você tem um fundamento. Então, o mover apostólico traz este fundamento. O nosso alvo é ganhar vidas, levar este Brasil para o Senhor Jesus Cristo, alcançar este Brasil, manter uma equipe de evangelismo continuamente no campo, declarando a bênção do Senhor, a unção do Senhor. Temos dificuldades, temos aperto, aperta aqui, aperta ali, corta isso, corta aquilo, atrasa esse pagamento, atrasa aquele outro, mas vamos chegar no alvo, porque temos um propósito e temos uma visão. Então, diante desse mover apostólico, sonda a tua visão. Existem pessoas que não têm visão para nada. Está trabalhando, não almeja prosperar, não almeja crescer, então não estuda, não se dedica, não faz o melhor. Tá por tá. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? E aí trabalha. Quando você tem um propósito, uma visão, você almeja sair do natural e subir para um nível de glória maior. E quando você sobe, você não se acomoda, você almeja sair deste nível de glória e subir para um outro nível de glória maior. Na sua vida profissional, sentimental, familiar, espiritual, ministerial. Aperfeiçoando. Tudo que Deus faz, sempre Ele quer te levar a um aperfeiçoamento maior e melhor, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele mesmo deu os dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação. Edificar não é fácil. Quem acompanhou essa construção sabe como é difícil construir um edifício. Se fosse fácil, não chamava edifício. Edificar não é fácil, mas Deus te chamou para edificar a igreja gloriosa, corpo de Cristo, templo da glória, templo para o Senhor, até que todos cheguemos à estatura de varão e varoa perfeitos. Eu não sei qual nível que você está, mas eu sei que a despeito do nível que você estiver, Deus quer te levar a um novo nível de glória. Então abra sua mente, sua visão para esse novo nível de glória, esse novo tempo que nós estamos vivendo. E sobre esta revelação, eu quero lançar o seu desafio de você lançar o melhor. Lançar aquilo que você tem. Nós temos visto, amados, no momento de crise, no momento de dificuldade, os que receberam milagre é os que deram tudo para Jesus. Muitas pessoas têm falado, dízimo não tem no Novo Testamento. De uma forma explícita, realmente não tem. Só que na lei, Deus pedia 10%.
Na graça, Deus pede 100%, tudo. Jesus olha para a viúva e olha para todos aqueles e fala para os discípulos: olha, quem deu mais aqui foi essa viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Os fazendeiros deram do resto que sobrava, o que não fazia falta, mas esta mulher deu tudo o que tinha. O garoto, com 5 pães e 2 peixes, ele não deu 4 pães e 1 peixe, falando, eu vou ficar com um pãozinho e um peixinho. Ele deu tudo o que ele tinha. Então, quando o Senhor diz, dai a César o que é de César, pague seus impostos, e dai a Deus o que é de Deus, Ele está realmente afirmando a importância de dar, a importância de você lançar a sua semente. Quando nós entendemos que o que nós temos não dá para pagar as nossas dívidas, e nós transformamos o que temos em semente, Deus vai honrar e vai abençoar o seu desafio. Então, se nessa noite você tem uma necessidade, lança o seu melhor, lança aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu volto a dizer, quando aquilo que nós temos não é possível pagar o que precisamos, transforme tudo isso em semente e creia no milagre do Senhor. Pai de poder e de graça, sobre esta palavra e esta realidade apostólica, eu clamo agora pela unção de multiplicação, pelo suprimento. Tu és o Jeová Jirê, Tu és o Senhor que supre todas as necessidades. Abençoa a cada dizimista, a cada ofertante, a cada Gideão, a cada mantenedor da chama, a cada atalaia, a cada valente Neemias. Abençoa, Senhor, a cada um que necessita de um milagre sobrenatural. Nós clamamos, manifesta a Tua glória e derrama boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor. Tu és o Deus do impossível e o Deus do milagre, e nós cremos neste milagre sobre a Tua casa, no nome de Jesus. Amém e amém.